カバーラーショー。O que muita gente fala é exatamente o que você citou. Evangelion, ele é hoje muito referenciado na cultura pop japonesa, tá? É um dos principais animes da cultura pop japonesa. E eles falam que a importância dele se dá por esses pontos que você citou, especialmente porque ele desconstrói o gênero mecha. Mas como assim desconstrói o gênero mecha? É só porque não é só porradaria e tem questão psicológica envolvida, é isso? Bom, eu diria assim que... Bom, não sei falar como que ele desconstrói. O gênero mecha é robô gigante, né? Uhum. Então a gente via mechas como, por exemplo, Gundam. Gundam lida com muita questão psicológica também. Lida com questão de guerra, lida com questão de tristeza, conflitos humanos, né? Aqui a gente vê mais do que isso. A gente vê a questão do humano sendo incorporado dentro de uma biomáquina, né? Uhum. Essa biomáquina que a gente não entende ele. Não é simplesmente um controle manual, assim, com uma chave, outra chave e tal. Ele é muito mais do que isso. É como essa máquina fosse dentro dele, né? Dentro do ser humano. É, tem uma afinidade, né? Tem uma Sim. grande afinidade biológica, né? Então, eu acho que é mais do que isso. Então ele foge desse conceito que estava antes, pra mostrar a questão do mecha. Ele é muito mais um ícone, né? Eu diria, esse anime é um ícone cultural. Todo mundo já ouviu falar do anime do Neo Geo Evangelion, os fãs de anime, na verdade. Pode não ter visto, ou pode não ter entendido, mas já ouviram falar. A música de abertura é muito famosa, por exemplo. Sim. O estúdio ele ganhou fama por causa desse anime, a Gainax. Na verdade, a Gainax já era famosa antes. Já fez outros grandes animes, Gunbuster, etc. Fez também depois o Tengen Toppa Gurren Lagann. Hoje a Gainax não existe mais. Praticamente ela foi pulverizada. Os últimos animes dela foram uma coisa nada a ver da identidade do passado da Gainax, que, sabe, animes de garotas idols, etc. Então não tem nada a ver, né, com a Gainax. E o Hideaki Anno ficou famoso também, grande salve. Ele já era famoso com algumas coisas, e o Neo Evangelion deixou o cara na idolatria, né, de grande diretor. Embora este anime, o Neo Evangelion, reflete muito o Hideaki Anno, porque o Hideaki Anno ele sofre de muitas depressões. Ele é conhecido por isso. Ele sofre de um grande período de depressão, então ele para tudo, porque ele precisa realmente se tratar, relaxar. E se a gente vê o protagonista, o Shinji é um personagem totalmente cheio de depressão também. Ele complexado, realmente, em questão de inferioridade, ele quer o reconhecimento do pai, o pai não tá nem aí com ele. Ele não entende outras pessoas, ele tem uma carga muito pesada nos ombros dele, né, de montar no robô, faça as coisas para impressionar o pai. Depois o filme mostra uma coisa mais culpada, uma coisa mais de culpa em cima dele, né. Então é interessante também ver como ele lida com uma questão muito humana, comportamental também nesse anime. O que eu sinto é que Evangelion tem muitas camadas, né? Eu acho que um filme, uma obra, ele é bom quando ele tem várias camadas envolvidas, né? Eu vou falar sobre isso depois, mas o que eu acho que dificulta um pouco Evangelion é porque algumas camadas não são claras. Elas estão muito ocultas, né? Eu acho que é porque o Hideaki Anno, ele sofre dessas questões psicológicas, né? De todas essas questões que a gente já falou, né? Doenças mentais, por aí vai. E isso se sobrepõe na obra. E principalmente pra mim no anime. No anime, depois a gente vai falar um pouco sobre a trajetória, mas no anime, quando eu assisto, eu acho que até a primeira metade é uma obra e depois a segunda metade é outra, sabe? Então a primeira metade é um anime que você sabe pra onde que tá indo, você consegue entender melhor, ele é um pouco mais superficial. São crianças tentando salvar o mundo, né, dentro de robôs, né? E tem relações interpessoais entre o Shinji, a Asuka, a Rei, né? E depois a segunda metade é uma trama completamente psicológica, sabe? Você tem que estar muito ligado em todos os sentidos pra prestar atenção. E eu sinto que isso é por causa essas mudanças de comportamento do Hideaki Anno. Sim. Lembrando que esse anime ele não chegou até o final planejado, não deu tempo. Faltou orçamento, né? Ele brigou também, né? Hideaki é um cara muito difícil de controlar também, então ele brigou também com a galera. Ele queria avançar mais, não dava, então ele teve que fechar daquele jeito com os 2 últimos episódios, totalmente atípicos, né? O que todo mundo fala é que o episódio 25 e 26 do anime original, ele é uma maluquice, né? Porque, que nem eu falei, a princípio estaria sem orçamento, então é um anime extremamente baixo orçamento.
E até aquele meme lá do Evangelion, de todo mundo dando parabéns, faz parte disso, sabe? É pra você só entender, quem nunca assistiu, é pra entender o contexto ali de como é que ficou o final, né? É porque assim, como a gente tá vendo no Evangelho, explicar rapidinho, né? Você tem o Shinji, ele é obrigado, ele tá nessa organização chamada NERV, ele é obrigado a entrar nesse robô, o EVA 1, para combater anjos. Anjos são criaturas grandes, de formatos humanoides ou não, que eles têm um campo de defesa e você precisa derrotá-los, porque eles estão atacando sempre Tóquio, por algum motivo. E eles querem causar uma destruição, um novo apocalipse. O objetivo é esse, então impedir, derrotar, destruir eles. E aí ele tem a ajuda da Rei, depois vem a Asuka, vai batendo, vai as garotas, né? As crianças derrotando tudo. Então a gente vê nessa sequência linear, né? Aparece um novo anjo. Qual é o plano para tentar derrotar? Então tem uma parte de estratégia, parte de combinação, uma arma, etc. E vai indo linearmente desse jeito. Aparecem aqueles conflitos, né, de existência, de psicológico, etc. E aí a gente chega lá no final, quando vai acontecer o clímax, praticamente, a revelação, a tentativa de um novo apocalipse, o terceiro impacto. E ponto. Acabou. Acabou. Aí nos 2 últimos episódios, toda a parte do diálogo interior, da existência do Shinji, a mente dele, tentando entender, né, o que aconteceu, e a gente ficou boiando. Ué, não entendi. Por quê? O que aconteceu? Anticlímax danado, o que acontece, né? Por isso foi feito depois aquele filme, o End of Evangelion, para tentar mostrar. Então, aconteceu o tal do terceiro impacto, aconteceu o apocalipse, aconteceu as decisões, né, do Shinji, que a humanidade deve ser salva, não deve ser salva. E a tragédia, o final trágico pra caramba. Aquele final não é feliz do End of Evangelion. A gente vai falar sobre isso, né? Mas só pra deixar claro que existe uma timeline de filmes de Evangelion. Se você procurar na internet e falar quais filmes você tem que ver de Evangelion e quais você não tem que ver. Pra mim é muito claro, só não assista The Death and Rebirth, né? É só esse que não é pra ver. Pra mim, a sequência certa seria assiste o anime, porque eu acho que é importante como marco histórico, né? O anime ele tem muita diferença de todos os filmes atuais como eles estão. Depois você assiste The End of Evangelion. Depois de The End of Evangelion, você pode assistir o The Rebuild of Evangelion, que são os 4 filmes originais que a gente tem, né? Eu acho que também você pode ler o mangá também, porque ele tem outro final, ele tem outra linha, é uma outra realidade. Não, é outro final, né? Acho que sim. Então são 3 realidades alternativas, né? É o anime mais o The End of Evangelion, é o mangá, e depois é o The Rebuild of Evangelion, né? Aham. Talvez seja por isso que o último filme seja Trice Opera Time, né? 3 vezes. Pode ser. Não sei. Pode ser. É uma teoria, né? Mas é por isso que foi feito o Rebuild of Evangelion, porque era o plano do Hideaki Anno, fazer a história que ele queria, sem problema de orçamento, sem problema de tempo para lançar, do jeito que ele queria.